Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 341, e nós estamos meditando no tema Por que sofremos? Estamos meditando sobre o sofrimento, sobre as provações que todos nós passamos e estamos passando. Hoje, por enquanto, nós temos um dia nublado. E nós vamos falar algo muito importante a respeito do sofrimento e das provações. É sobre a eternidade com Ele. A eternidade com Ele. Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos diz assim: E sabemos que Deus fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas como pode as tragédias que estamos vivendo nesse tempo e o sofrimento pelas perdas e por todas as coisas que estão acontecendo contribuir para o nosso bem? Qual é o bem de um desastre aéreo, ou de ônibus, ou de receber um tiro, ou uma morte inesperada? Que bem há nisso? Como um Deus de amor e de misericórdia permite tais coisas se Ele é soberano? O que nós devemos lembrar em primeiro lugar é que nós somos seres eternos. Nós somos seres eternos e todos aqueles que entraram em Cristo e Cristo entrou em suas vidas, então estão já vivendo a sua eternidade em Cristo, porque Ele é a própria vida eterna. Antes de Cristo entrar na nossa vida, nós estávamos mortos espiritualmente, mortos em nossos delitos e pecados. Mas hoje estamos em Cristo, estamos vivendo a nossa eternidade já em Cristo. Então é muito bom lembrar, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que nós somos seres eternos. Tudo na vida, não importa o que ela traga para nós, ele é e sempre será um meio de Deus preparar-nos para a eternidade. Todo o ser humano viverá para sempre, quer no céu ou no inferno, como diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. O que estás no céu. Ou nós podemos também ver a respeito disso em Mateus capítulo 25, versículos 40 e 46. Lembre-se, somos seres eternos, sendo preparados por todas as coisas que nos acontecem, preparados para a eternidade. Nós temos aqui em Mateus capítulo 25, de 40 a 46, o seguinte: O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade, verdade vos afirmo, que sempre que fizeste algo a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me visitastes. Achando-me enfermo e preso, você não foi me ver.
E eles lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o assistimos? Então ele lhe responderá: Em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Justos são aqueles que estão justificados em Cristo Jesus. Então nós temos aqui algo muito importante. A morte física, ela não é o fim. Estamos aqui para decidir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. E todas as coisas que acontecem contribuem para isso, para nos ensinar aonde vamos passar a nossa eternidade. Portanto, a morte do cristão só traz sofrimento para aqueles que ficam. Para o verdadeiro Filho de Deus, ausentar-se do corpo é estar presente com o Senhor. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 8, nos dizem assim: Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, quando ela se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Temos uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, nós gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do seu Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do seu corpo. Então, Paulo diz que morrer é lucro. Quem entra no céu jamais vai desejar voltar a esta vida. Tudo o que a vida nos traz é um meio de Deus nos preparar para a eternidade. Compreender isso pode nos poupar da amargura. A morte é a lembrança constante de que esta vida, como a conhecemos, ela é apenas temporal. É o que nos diz Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só. Todos sabem disso. Embora não creiam no restante do versículo que diz: vindo depois disso o juízo. Deus usa a morte para dar vida. Você crerá em Jesus para ter vida e vida eterna? Pois que aproveita o homem em ganhar todo mundo e perder a sua alma, diz Marcos capítulo 8, versículo 36. Estaria Deus observando tudo indiferente, todas as coisas, sem um propósito para elas? Desperdiçaria ele a dor, a tragédia, o sofrimento, as lágrimas, os corações quebrantados? Não. Embora este processo possa ser bastante penoso, doloroso, sofrido, angustiante, um dia nós veremos
que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, nos diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Sua graça está aí, sua graça está ali, à disposição de todos, e é suficiente para cada circunstância da vida que nós estamos vivendo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, diz Paulo, não me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim me gloriarei mais nas fraquezas, para que sobre mim repouse então o poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ela é a graça de Deus, ela chega a nós mediante a apropriação da fé, quando aceitamos a palavra de Deus. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitas pessoas sejam contaminadas. Hebreus 12, 15. O não receber a graça divina resultará em uma tragédia maior do que aquela que provocou a amargura. E a amargura contamina também a outras pessoas. Isso é também algo muito penoso quando nós experimentamos a dor, o sofrimento, as perdas, angústias, sem experimentar da graça de Deus. Nossas tragédias, elas são permitidas por duas razões. Para nós assemelharmos, nos assemelharmos mais a Jesus e para que outros possam ver a realidade do nosso Deus e desejem também conhecê-lo. É assim que nós vivemos. Estamos sempre entregues à morte, diz Paulo, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Vida eterna. Deus está nos preparando para a eternidade. Quanto mais passarmos por provações, tanto mais nos tornaremos como Jesus. Se nos aproximarmos da sua graça preciosa que nos aperfeiçoa para a eternidade. Os caminhos de Deus, eles são superiores aos nossos. Às vezes, o que nós precisamos é deixar de tentar entendê-lo. Por que isso? Por que aquilo? E confiar simplesmente no seu caráter e também na sua soberania. As crianças não tentam compreender o pai, simplesmente aceitam o que ele diz. Se você tem lutado, está confuso por não entender a Deus e por que as coisas estão acontecendo, se você está brigando com os porquês, faça uma coisa. Aninhe-se, apenas aninhe-se como uma criança, pois você encontrará os braços de Deus. E quando descansar nos seus braços, encontrará paz para a sua alma atormentada. Que Deus abençoe você e coloque isso na sua mente e também no seu coração. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, porque Ele está nos preparando para a eternidade. Somos seres eternos. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.